executivo da Missão Bahia Sudoeste, irmãos, é um prédio. Esse é o nome do nosso CNPJ, da nossa razão social. Ele é um prédio que fica na cidade de Vitória da Conquista, 4 andares, 40 funcionários, que funciona em horário comercial para atender de forma jurídica, arquitetônica, engenharia, departamento pessoal, fundos de remessa, RH, para atender a família de obreiros do sudoeste da Bahia. Nós somos responsáveis, esse prédio, essa sede administrativa, ela é responsável por 137 municípios, divididos em 51 distritos, 490 congregações, 35 mil adventistas estão sobre nossa responsabilidade. Essa é a missão Bahia Sudoeste que vocês pertencem. Eu digo isso porque a maioria dos irmãos não conhecem a dimensão que é a nossa instituição. Com 6 unidades escolares, nós temos de uma ponta a outra 1.100 quilômetros, desde a cidade de Santo Inês até Formosa, do Rio Preto. Esse é um campo, né? E o pastor Emerson saiu ontem de Vitória da Conquista e já sentiu o gostinho de rodar 800 quilômetros aproximadamente. Essa é a missão. Eu, como secretário executivo, tomo conta de todos os regulamentos da igreja, documentos e todas as reuniões oficiais da igreja. Como ministerial, eu sou responsável por todas as famílias pastorais. Então eu visito os pastores, converso com os pastores e também sou responsável também por essas mudanças. E respondo pelo serviço voluntário adventista, que é o envio de jovens adultos para outro país para pregar o evangelho, né? O ano retrasado passado, a gente enviou uns 16, né? E esse ano estamos dobrando, né, Emerson? Amém. Para a honra e glória de Deus, estamos enviando quase 30 aí para o campo missionário em outros países, né? E a apresentação ministerial é padrão, é praxe da nossa igreja quando muda pastores de distrito, quando a gente pode, porque o campo é muito grande, a gente sempre está presente. E hoje a gente vai tentar fazer as 3, né? Hoje a gente vai tentar fazer as 3. Pois bem, aqui, como a igreja é dividida dessa forma, aqui vocês, se eu não me corrijam, acho que o primeiro pastor aqui do projeto foi o pastor Ricardo, ou antes dele já existia? Alessandro. Então, é do de. Der. Alexander, ok. Alexander, então já existiu Viva nessa época. Então ele é o primeiro pastor, depois veio o Ricardo, né? E depois do Ricardo, o pastor Bruno, e depois o pastor Marcelo, e agora o pastor Emerson. Então é bom que fique mais tempo, porque está mudando muito aí, muita gente em pouco tempo, e a durabilidade tem seus efeitos positivos. E a gente mexeu na configuração da cidade também, né? Em um momento vocês pertenciam ao distrito de Santa Cruz, em outro momento vocês pertenciam ao distrito de Luiz Eduardo, e agora vocês voltam para o distrito do Luiz Eduardo, que mexemos na configuração. A sede desse distrito é a igreja de Luiz Eduardo Magalhães. A segunda congregação desse distrito é Florais Lé, e a terceira é vocês. São um distrito com 3 congregações, né? Mas a gente tem Macaúbas com 18, Ceabra com 17, Jaguaquara com 20. Então a gente tem várias configurações. A de vocês são essas 3 congregações na cidade, porque nós lá da nossa comissão entendemos que esse deve ser o momento presente. Pois bem, pastor Emerson Souza
vem cá com a sua família, por gentileza, para a gente fazer uma oração e eu poder dar algumas informações para a igreja. O pastor Emerson, ele é casado com Daniela Oliveira. A Dani, carinhosamente assim chamada, é professora de música. Inclusive, atuou na escola adventista, não foi, Dani? Nessa área. Eles são pais de Luiz, 7 anos, e Isaac, 4, é isso? Isaac, 4. Eu vou pela idade e tamanho, Isaac, 4, Luiz, 7. Muito bem. O pastor Emerson é bacharel em teologia pelo NASA. Ele tem uma pós-graduação em gestão de conflito. E esse ano tornei-se orientador para a dissertação de mestrado em missão urbana, não é isso? Mestrado em missão urbana pelo SALT UniAN. Está no 11º ano de ministério. Um jovem pastor, não é? Passou pela capelania na Associação Bahia. A União Leste Brasileira é outro escritório que a gente tem em Lauro de Freitas. E a gente tem 7 escritórios regionais nessa região da Bahia. 7 escritórios regionais. E um deles fica em Salvador, chamado Associação Bahia. E lá ele foi capelão, auxiliar na igreja da Pituba. Foi pastor em Camaçari, na cidade de Camaçari. Placa Ford. E se tornou departamental do Ministério Jovem, Desbravadores, Comunicação, também na Associação Bahia. A Associação Bahia foi onde tudo começou, né? O adventismo começou lá em 1908 e se espalhou por toda a Bahia. Hoje a Bahia tem 200 mil adventistas, amém? Bastante gente aí louvando, adorando a Deus e apressando a volta de Jesus. Depois do departamento do Ministério Jovem e outras funções, ele assumiu o distrito de Candeias, lá em Vitória da Conquista, né? E lá ficou 4 anos, 4 anos completos lá em Candeias, né? E desde 2022 ele me ajuda a missão, ajuda esses 51 distritos como coordenador do Serviço Voluntário Adventista. Então, junto com ele, a gente faz escola de missões e envia missionários para todas as partes do mundo, né? Ângelo para Tailândia, Peru, Chile, Argentina, vários lugares. Ele tem me ajudado desde 2022, é isso mesmo? Desde 2022, como Serviço Voluntário Adventista. Pedimos a Deus, oramos a Deus, que o Espírito Santo seja sobre ele e sua família, para que essa família seja um presente de Deus para a igreja. Ele tem várias habilidades e vocês vão conhecer ao decorrer do tempo. Eu que trabalho próximo a ele desde 2022, vejo um pastor atualizado, jovem, dinâmico, criativo, gosta muito das novas gerações, sem desprezar as outras gerações, e amigo, viu, irmã, confiável. Cadê? Ô, irmã, tá ali, é confiável, fica tranquilo, confiável, claro, sem problemas. E a gente está muito feliz aí, e ele também muito feliz, a família muito feliz de estar servindo a Deus nessa região, né? Você vê que ele já passou por várias regiões, eu também já servi em Sergipe, já servi em Itabuna, já servi em Juazeiro. A vida de obreiro é uma vida de missionário, né? E aonde Deus designar. Pastor Emerson, conto com nossas orações. Quantos vão orar por essa família? Amém. Deus faça o seu ministério aqui exitoso. Deus te abençoe poderosamente. Tem muita coisa para fazer nessa cidade. Tem muita gente que precisa estar com a gente aqui, se preparando para a volta de Cristo. Que Deus o use para isso. Para não só apressar a volta de Jesus, mas preparar uma comunidade para que quando ele voltar estejam preparados para a vida eterna. Amém? Antes que ele se pronuncie, se ele assim o preferir, ou a Dani e os meninos, vamos ficar de pé e orar por eles, por essa família maravilhosa. Pastor Marcelo continua no distrito de Santa Cruz com uma nova reconfiguração.
E a gente agradece sua excelente contribuição no pouco tempo que passou aqui com vocês e sua família, né? Eu já o fiz, porque eu tenho acesso a todos eles, né? Eu já o fiz, mas eu quero que ele saiba que também eu fiz em público a minha gratidão ao belíssimo trabalho exercido por ele. Oremos então por essa família. Querido Deus e Pai que está nos céus, abençoa o pastor Emerson, a Dani, os meninos, livra eles do mal, dá a eles sabedoria, os enche da tua presença, do teu poder, para que junto com os irmãos aqui, uns dando as mãos aos outros, unidos, possamos ajudar a obra de Deus com os nossos talentos, com a nossa vida, com tudo que temos e somos, para que Jesus volte. Esse mundo tem sido muito complicado, muito difícil. E nós que cremos em Tua Palavra, acreditamos que a Nova Jerusalém, as moradas que Jesus prometeu preparar, a casa do nosso Pai, é o lugar, é o alvo de vida que cada um de nós temos e queremos compartilhar isso com parentes, amigos, com todas as pessoas. Que essa família seja uma família abençoada por Ti, cheia da Tua graça, da Tua verdade. E junto com os irmãos, repito, vamos dar as mãos e unidos preparar outras famílias para o reino de Deus. Perdoa-nos nas nossas limitações e faltas. E por favor nos preenche de Ti. É tudo o que necessitamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar uma saudação então de boas-vindas. É assim, né? Muito obrigado. Pastor Dani, se quiser falar, fique à vontade. Olá, irmãos. Feliz sábado para você. Eu quero dizer que você tem que tirar o dízimo daquilo que o pastor Melos falou, viu? Nem tudo que ele falou é verdade. Da parte da organização da igreja, de como é dividido, das estatísticas, é tudo verdade. Quando ele começou a falar do pastor, aí você vai tirando o dízimo, viu? Você percebeu que ele é um amigo. Mas o que eu posso dizer, né, nesse primeiro momento, é que a nossa família, nós estamos felizes em poder estar com vocês aqui. E falo do fundo do coração. Não são palavras do primeiro momento, né? Demagogia, chegou, não diz que está feliz, não é isso. Estamos felizes mesmo em poder estar aqui. Ouvimos falar tão bem de Luiz Eduardo Magalhães, chegamos ontem e no pouco tempo que estamos aqui já temos a certeza que é tudo isso mesmo, viu? Que é tudo isso mesmo. Ouvimos falar muito bem do Projeto Viva, da boca dos colegas que passaram por aqui, de alguém que em algum momento veio da administração. E tudo isso nos encheu de expectativas em poder estar com vocês. Já temos orado e cremos que no longo tempo que ficaremos aqui, se vocês nos tolerarem, nós queremos ser de fato um instrumento do Senhor para poder ajudar o projeto, cada um de vocês, aqueles que precisam conhecer Jesus, para que de fato o objetivo final se cumpra, né? E a gente tenha mais e mais pessoas vivendo a mesma esperança que vivemos e se preparando porque o melhor ainda está por vir. Essa aqui é a minha linda família, né? E nós saímos de Conquista dizendo que desarmamos a nossa tenda, mas deixamos um altar erguido lá. O nosso lar é onde nós estamos, quer seja no hotel do quarto, no quarto do hotel onde estamos, em uma barraca acampando, ou em qualquer lugar onde Deus mandar. Na nossa casa, né, Luiz? Ou em qualquer outro lugar. Estamos felizes mesmo. Ore por nós, né? Obrigado por toda a demonstração de carinho, as mensagens, a linda cesta que Fábio e Dai já deixaram para nós lá. Já não tem quase nada na cesta, porque vocês vão ver que a gente come com força aqui, viu? Dani nem tanto, né? Não, essa moça esbelta nem tanto, mas os 3 meninos aqui comem bastante. Obrigado pela demonstração de carinho, através aqui do momento de oração. E o mais importante para nós de toda sexta, de fato, é o que foi escrito. E nós vamos guardar aí com muito carinho, tá bom? Orem por nós. Contem conosco e naquilo que errarmos aí ao longo do trajeto, tenha paciência, ore a Deus, tolere e o Senhor nos dará grandes vitórias, tá bom? Amor, você quer dizer alguma coisa? Pronto. A minha esposa é uma mulher de oração e já orou bastante por vocês, viu? Vamos lá.
É bom estarmos juntos e a gente vai gastar agora esse tempinho, investir para estudar a Bíblia, né? E eu quero agradecer aos líderes da comunidade que já estão por aqui, porque eu pedi ao Dr. Fábio que fizesse a mudança do horário dos encontros, porque geralmente é depois da escola sabatina, mas hoje a gente quer tentar passar, né, em todas as 3 igrejas do distrito para poder nos apresentar. É um privilégio, né, poder cuidar de uma geografia tão pequena. E com isso a gente quer ser presente mesmo, viu? A gente quer estar todo o tempo, em todo momento, se relacionando, comendo com vocês, aproveitando os privilégios aí dessa geografia. Mas nós vamos estudar a Bíblia. Você trouxe a sua Bíblia? Eu sei que você veio na expectativa de conhecer o novo pastor, mas há uma expectativa mais alta. Você quer ouvir o bom pastor, né? E nós vamos então a palavra dele para poder ouvir. Abra a sua Bíblia, por gentileza, lá no livro de Abacuque. Conhece esse livro? É um livro pequenininho, 3 capítulos, e é o meu livro predileto da Bíblia. Os que já acharam, pode me ajudar aqui com um detalhe. Qual é o seu livro predileto? Eu sei que é difícil, né? Mas pode dizer aí, eu sei que na comunidade a gente tem esse privilégio, né? De estar assim juntos para poder conversar. Qual é o seu livro predileto da Bíblia? Romanos também. Paulo escreveu justificação pela fé, coisa boa, viu? Romanos é coisa de outro... Provérbios, irmã, provérbio de fato é um livraço. Alguém mais? Livro predileto da Bíblia. Eu sei que é difícil, mas tem um assim, né? Que a gente tem uma quedinha maior. Alguém quer dizer? Pode dizer, viu? Não vai pagar não para dizer. Ou paga aqui no Viva para falar? Paga não? Então pode falar, viu? Provérbios, Romanos, qual, meu bem? Salmos, outro bom livro. Quem mais? Mateus, Luiz, Evangelista. Provérbios também. De fato, a Bíblia é surpreendente, mas para mim Abacuque é o meu livro predileto. É aquele que nos momentos de êxtase, de alegria, eu vou ler, e nos momentos de dificuldade eu gosto de recorrer também. Vocês vão entender por quê. Ele está aí no conjunto de 12, chamado de os menores, os profetas menores. E não é pela importância do que escreve, né? Porque o que ele escreve é importante, o que Joel escreve é importante, mas pela quantidade. E aí se junta e fala os que são os 12 profetas menores. A quantidade porque é um livrinho pequeno, 3 capítulos. E você vai ver que nós vamos estudar os 3 capítulos hoje em pouco tempo. Você vai perceber que é, de fato, uma mensagem bem ao ponto daquilo que Deus quer que você ouça. Já é um novo ano, 2025, e eu espero que você tenha muita expectativa boa para esse ano. E quando termina um ano e começa o outro, é comum fazermos as resoluções de um novo ano. Você faz isso? Pensa. Talvez você não escreva, não sistematize, mas pensa, né, em como vai ser 2025. Alguém pode dizer assim, em 2025 eu coloquei como uma resolução isso. Alguém tem aí uma boa resolução para motivar outros aí? Pastor Melros. Fazer mais atividades físicas. É uma excelente resolução. Não? Em 2025 eu vou meter o shape, como o povo diz aí, né? A gente vai ficar igual aquele camarada aí, ó. Esse daí, ó. Como é teu nome, cara? Como é seu nome? Emílio? Rapaz, o Luiz sentou ali no meu colo e sem querer bateu a perna nas costas do Emílio. Eu falei, meu filho, tu é doido, é? Tu não tem outra pessoa para tu bater a perna, não? Bate no Emílio. Olha o tamanho dos braços do Emílio. E eu já pedi perdão ao Emílio bateu no muro, né? O pé do meu filho é que sofreu. E eu já pedi para o Emílio perdão as 3 vezes, que eu estou com medo que o Emílio resolva, no final do encontro, resolver comigo lá fora. Mas atividades físicas é excelente. Tem um clube Vida e Saúde aqui. A gente viu aqui a orientação. Bom, é uma excelente resolução. Alguém mais? Uma resolução. Esse ano eu vou ler um livro por mês. Esse ano eu vou comer menos açúcar. Irmã, diga, sem medo. Se alguém censurar a senhora, a gente leva para a comissão. Fica tranquilo. Pode falar. Rapaz, meu Deus do céu. Que excelente resolução. A educação física do pastor Melros perdeu para essa resolução da irmã. Joelhos mais marcados. Né? Mas o senhor não pode contar esses segredos aqui, não. Tem que guardar um pouco, viu? Alguém mais? Uma boa resolução. Excelente, irmã. Não, esse ano eu como menos macarrão. Esse ano eu vou visitar aquele parente lá na Finlândia.
Esse ano eu vou tolerar minha sogra. Brincadeira, viu? A minha sogra é uma mulher incrível, viu? Temos uma excelente relação. Mas é comum terminar um ano, começar o outro, a gente montar as nossas resoluções. Ou sistematiza, ou pensa, define, e ao longo do ano a gente vai correndo atrás disso aí. É bem verdade que a nossa vida é tão dinâmica e complexa que às vezes a gente consegue algumas coisas, às vezes não consegue, mas a gente vai perseguindo, tendo em vista sermos melhores. E eu queria sugerir a você, ao estudar o livro de Abacuque nessa manhã, uma nova resolução, para você acrescentar ali na 12ª, 13ª posição, ou quem sabe um pouquinho mais para cima, uma nova resolução para 2025. É o pontapé inicial do nosso encontro aqui no Viva. E eu gostaria que o nosso encontro fosse marcado por aquilo que nós vamos estudar nessa manhã. Abacuque, é difícil definir qual o significado do nome, mas é provável que o nome Abacuque tenha a ver com uma ideia, com uma raiz, um radical, que significa aquele que abraça, o abraçador. E aqui já começa a minha paixão por Abacuque. Por quê? Porque ao olhar para Deus e para mim, muitas coisas são periféricas e tem que ver com a visão que temos de quem Deus é. Eu encontro um Deus que já está dizendo para mim, eu quero te abraçar. Um Deus que está dizendo, eu te amo incondicionalmente. Um Deus que aceita, um Deus que acolhe. E essa noção de Deus, para mim, pecador, cheio de limitações, me constrange. Então Deus chama Abacuque em um período semelhante aos dias que vivemos. Abacuque olhava para Judá, para dentro do reino, e ele foi contemporâneo de grandes profetas como Ageu, Zacarias. E ele via que dentro do reino ainda era um período de monarquia, o povo já estava dividido, mas ele olhava e via que a coisa não estava boa. O rei não era o guardador dos bons costumes, da boa moral, o rei estava corrompido, a nação descia a ladeira abaixo, ele olhava para fora e via que o cenário global, mundial, também não era muito diferente. E essa perspectiva era desesperadora para Abacuque. Por que Abacuque #me representa? Porque quando nós olhamos, para o cenário global, uma visão mais macro, a gente teme, treme, a gente fica apreensivo, nós ficamos apreensivos. Quando olhamos para o nosso próprio reino, para dentro de nós e cada um de nós nos conhecemos, a gente se preocupa também, porque há muita coisa que precisa melhorar. Tem ou não tem? E você vai perceber ao longo da nossa trajetória juntos, que eu não sou um pastor que me coloco no púlpito e olho, não vou subir aqui não, viu? Senão eu vou cair, mas e olha de cima para baixo e pensa assim, não, eu sou melhor espiritualmente do que os amigos que vão no Viva, do que a comunidade Viva. Não existe esse tipo de coisa. Vivemos no mesmo mundo, temos limitações, todos pecaram e carecem, foi o que disse o grande apóstolo Paulo, da graça do Senhor, carecem voltar para a glória de Deus. Então nós somos iguais. Abacuque me representa porque eu olho e penso, 2025 precisa ser melhor do que foi 2024. Estando no Viva, o povo lá é bonito, é exigente, é um povo inteligente, é um povo que está comprometido em fazer tanta coisa, a expectativa é alta, então não dá para ser o mesmo Emerson de 2024. Então, Senhor, ao olhar para tudo que está acontecendo, eu preciso entender algo. Então me ajuda a entender. Eu cresci em uma igreja, e você também, que me ensinou algumas coisas, muita coisa boa. E é um meio pelo qual eu tenho conseguido manter uma relação com Deus. Mas na minha igreja, não era igual a essa igreja aqui, não. Na minha igreja, ela não era assim bem desconstruída, para a gente ficar bem pertinho, um olhando no olho do outro, conversando. Na sala de casa, como estamos aqui, não era. Era uma igreja que tinha um púlpito, não tem nenhum problema com o púlpito, viu? Depois a gente vai falar sobre isso. E depois do púlpito tinha um nível mais baixo, e por muitas vezes eu ouvi os líderes da minha igreja dizendo que o lugar mais alto era o quê? Era o Santíssimo. E o lugar mais baixo era o lugar santo. E não foram poucas as vezes que eu sentei no Santíssimo. Imagina que blasfêmia, né? Sentar no Santíssimo. E o diácono, assim, não era tão forte como com o Emílio, não, mas pedia, não sentei não, né? Então, eu cresci em uma família onde não fui estimulado a perguntar. O meu pai e a minha mãe não me estimularam a perguntar, por que, pai? Mas não, parecia uma certa falta de respeito, né? Perguntar para o pai, mas por que é assim? Por que é assado?
Quando eu vou para Abacuque, eu encontro uma perspectiva diferente. Porque diante desse cenário, Abacuque nos ensina uma grande lição. E eu gostaria que nessa manhã você guardasse aí no seu coração. Vamos para o texto? Vamos ler? Acompanhe. Capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim, ó. Advertência revelada ao profeta Abacuque. A minha versão é a Nova Versão Internacional. Mas está aí na tela também, você pode acompanhar. Diz, ó, esta é a mensagem que veio ao profeta Abacuque numa visão que ele recebeu de Deus. Para um pouquinho aí, olha para cá, deixa eu explicar isso aqui para você. Ó. Numa visão, nós hoje temos uma compreensão equivocada do que é profeta. Temos ou não temos? Hoje nós temos uma ideia de que o profeta é aquele que fica revelando o futuro. Não, estou revelando para você hoje. Eu fui pastor em uma dessas comunidades onde passei e um dia a irmã me ligou. Pastor, ela tinha um salão de beleza. O senhor precisa vir aqui. Eu falei, tá, irmão, o que aconteceu? Ela falou, pastor, eu fui abrir o meu salão lá em Salvador. E tem muitas coisas lá em Salvador. E atrás do sofá, pastor, tinha milho. Tem milho aqui, pastor. Alguém colocou milho atrás do meu sofá. Eu falei, sim, irmã, o que tem? Ela, pastor, estou no Viva Voz com as outras funcionárias aqui do salão. Estou convidando o senhor para vir aqui. Eu falei, mas para que o senhor quer que eu vá aí? Para o senhor orar pelo meu salão, pastor. Eu falei, mas por quê, irmã? Porque alguém colocou milho. E ela achou que alguém que colocou milho atrás do sofá era alguma espécie de premonição, alguma coisa que fizeram. Eu falei, irmã, se eu for aí, eu vou levar o óleo. A gente vai fazer uma pipoca com esse milho aí, nós vamos comer. Eu falei para ela. Eu falei, irmã, pense. Então nós olhamos hoje, temos uma compreensão equivocada do que é um profeta, alguém que revela o futuro. Estou revelando aqui que alguém não era essa a profissão de Abacuque. Abacuque era um intermediário. Deus falava e ele falava com o povo. O povo falava com ele e ele intercedia pelo povo com Deus. Não era aquele que estava sempre tendo visões do que aconteceria no futuro. Hoje temos uma compreensão equivocada. Eu me formei no NASP, disse o pastor Melros, né? E não foi fácil. 4 anos, comportamos, família muito simples. E em uma das comportadas, fomos para Palmas, pertinho aqui. Convidaram a gente para ir, vamos para Palmas. Eu tinha um Monza 86. A minha mãe, eu fazia o estágio da casa da minha mãe, melhor, do estágio para o NASP era 180 quilômetros. Eu tinha uma moto, inclusive trouxe para cá, para além. E eu ia com essa moto. E a minha mãe falou, meu filho, tu vai morrer nessa estrada. Eu vou comprar um carro para você. Eu falei, minha mãe vai comprar um carro para mim, imagina, né? Minha mãe simples comprou um carro, um Monza 86 a álcool, 4 portas por R$2.000. Você imagina a situação de um carro comprado por R$2.000? O apelido dele na faculdade era Dino, de tão velho que era. Ele tinha um buraco assim no assoalho, a gente via o chão passar. Todo enferrujado, os amigos brincavam que se alguém pegasse carona ia ter tétano. E aí alguém disse, bora comportar em pausa? Eu falei, bora. Eu falei para minha esposa, vamos pegar todo o dinheiro que a gente tem, vai melhorar a suspensão, o motor tá bom, diziam que o motor tá bom, então a gente vai para Palmas de Monza. E fomos. E Deus cuidou. E lá a gente trabalhava com igrejas que eram igrejas pentecostais. Conhece essas igrejas, não conhece? Os nossos irmãos? Pronto. E a gente falava com o pastor dava o acesso aos irmãos, a gente deixava o endereço, visitava depois. Era esse o trabalho que a gente fazia lá. E aí um dia nós fomos visitar um pastor. E ele chegou com uma caminhonetona, dessas que vocês têm aqui, bem bonita, né? E eu falei, meu bem, fiquei intimidado. Aí ele deixou a gente ir no domingo, só que eu combinei com ela. Falei, nós vamos deixar o carro estacionado umas 2 quadras antes, a gente vai a pé para a igreja para os irmãos não verem, né, o nosso carro. E aí fizemos isso. Ele nos convidou para o púlpito, sentou ele, eu, um outro missionário, e ele começou a falar, e tinha combinado comigo que no final do sermão ele deixaria eu falar. E ele falou, eu apreensivo. Querendo falar, querendo dar oferta lá, querendo vender os livros. Eu queria voltar com dinheiro para terminar a faculdade. Até que em um determinado momento ele falou assim, de quem é aquele Monza lá fora? Deus está me revelando. Eu falei, não é brincadeira. Eu falei, alguém contou para ele. E eu fiquei sentado lá, minha esposa lá olhando para mim, olhando para ele, eu falei, pois eu também não vou falar de quem é. E ele ficou, de quem é aquele Monza lá fora? E eu quieto. E de quem é aquele Monza lá fora? Deus me deu uma revelação, uma visão, e eu preciso dizer. E eu falei, se eu não disser que é meu, ele não termina e eu não falo. Então eu preciso dizer. Sabe quando você levanta a mão assim sem querer? Eu levantei a minha mão sem querer e disse, é meu. E ele falou, missionário, Deus está me dando uma visão, uma revelação. Você vai voltar para casa, vai receber uma ligação no início do ano, e por conta dessa ligação você vai receber um carro quitado, 0 seu. Você aceita? Eu ia falar o quê, irmãos? O que eu ia falar? Eu falei, aceita agora, onde que eu tenho que assinar?
E embora eu entenda que o profeta não é esse não é o principal ofício do profeta, mas eu confesso que meu coração ficou com esse negócio. Voltou para casa, deu janeiro, as aulas começaram, e nós íamos com esse Monza fazer estágio. Um belo dia, deixamos o carro na frente do apartamento da família que ficávamos, e dormimos na sexta. Sábado acordamos, a mesa estava posta, de jejum, sentamos, o Estevão desceu para levar o lixo e voltou, com a cara de que alguém tinha morrido. A esposa dele, Jane, olhou para ele e falou: Estevão, o que aconteceu? E ele, com os olhos mareados, desembucha, Estevão, o que aconteceu? Ele olhou para mim, eu estava sentado na mesa comendo, eu olhei para ele e ele falou assim: roubaram o Monza do pastor. E eu falei: não é possível. Tem alguma... Lá em São Paulo, rouba-se tudo. O mercado de desmanche de carro, de peças, é muito aquecido, né? E eu fiquei pensando, tem algum ruído, porque o pastor disse que a visão era que me daria um carro 0 quilômetro. E agora até o que eu não tinha me foi tirado. Então essa não é a compreensão mais correta do que é um profeta. Ele se coloca entre Deus e o povo, entre o povo e Deus, mas ele é o meio pelo qual o Senhor deseja falar. Ele é o meio pelo qual o povo acessava a Deus. Não era o profeta que manipulava Deus, era Deus que usava o profeta. E é por isso que a história de Abacuque ainda é mais intrigante, porque no verso 2 ele diz: Senhor, até quando eu vou clamar por socorro e o Senhor não me ouve? Até quando eu vou gritar por violência e o Senhor não me traz a salvação? Por que me fazer a injustiça? Eu contemplo a maldade, a destruição, a violência. Eu olho para além, Vitória da Conquista, Bahia Sudoeste, Brasil. É a coisa feia. E parece que o Senhor não me responde. E eu estou perguntando, até quando? Até quando? Porque a lei está se enfraquecendo, a injustiça por toda parte prevalece. Abacuque tinha um questionamento no coração. E deixa eu te dizer uma coisa, como seu pastor, eu quero te falar uma coisa. Pergunte para Deus. Vamos começar desconstruindo a crença limitante de que você não pode perguntar o porquê. Alguém outro dia me disse: não pode perguntar o porquê para Deus, tem que perguntar o para quê. Tá bom, eu não vou perguntar o porquê para Deus, eu vou perguntar para quem. Façamos uma fila aqui no final do encontro e traga todos os seus questionamentos para mim. E é bem provável que eu não consiga responder nenhum deles. Talvez a gente consiga falar um pouquinho de teologia, mas é uma presunção muito grande da nossa parte, limitado do jeito que somos, julgar que podemos responder tudo. Tá bom, eu não vou perguntar para Deus, é para quem que eu pergunto? Pastor Melros, eu vou perguntar para ele. Não é assim. Então o Abacuque está ensinando para você nessa manhã, e anote na sua Bíblia, pergunte para Deus. Abacuque está dizendo: Senhor, por que isso está acontecendo? Parece que o Senhor não me responde. E Abacuque me representa porque, de fato, há momentos na nossa jornada espiritual em que a gente pergunta e parece que Deus não responde. Ou será que é só comigo assim? Já aconteceu com você isso? Parece que você pergunta e Deus... E eu escutei a irmã falando aqui: continue orando por nós porque nós ainda queremos ouvir Deus falar. Deus já falou tudo? Já respondeu tudo? Já disse tudo? Não. Então, pergunte. E Abacuque está perguntando. E sabe por que você deve perguntar? Porque Deus, escute o que eu vou te dizer, Deus sempre responde. E alguém disse: não, pode falar, mas se Deus vai responder outra coisa. Não. De Gênesis a Apocalipse encontramos um Deus que não se esquiva de se relacionar. Um Deus que não se cansa. Ontem, Dai e Fábio ligaram: vim fazer o pôr do sol aqui. A gente estava moído da viagem. 800 quilômetros, 2 guris. O Luizão não está 100%. Acho que pegou alguma virose aí nas férias, está se curando ainda. E eu falei: nós estamos cansados, como vamos lá? Dar o melhor da gente se estamos cansados. E o Fábio falou: então nós vamos aí. Se vocês não vierem, a gente vai. Eu falei: eita, meu bem, vamos tomar banho. E tinha uma banheira lá no quarto do hotel. A gente encheu para os meninos ficar na banheira enquanto a gente se arrumava. Deixamos a banheira ligada. Quando voltamos da conversa, estava alagado o banheiro. E eu passei a noite lá secando o banheiro, torcendo. E minha esposa: tá vendo? Tu vai limpar tudo agora. E tu inventou isso. Deus não se cansa, não se esquiva de se relacionar. Não é um Deus que na Bíblia está fugindo. É pelo contrário. O ser humano corre e ele corre atrás. Corre para encontrar no meio do caminho, pergunta onde você está. Esse é o Deus bíblico. Não é o Deus criado pelo pastor Emerson, pelo pastor A ou B. É o Deus da Bíblia. Deus sempre responde. Sempre responde.
É bem verdade, né? Ele não responde do nosso tempo, ele não responde como nós queremos, mas ele não se esquiva de se relacionar. Se o grande plano da redenção é reconstruir a relação de Deus comigo e com você, e agora na Bíblia você encontra um Deus que se esquiva diante das nossas limitações. Ele usa a jumenta. Mesmo que você não acredite 100% nisso, talvez. Ele usa o peixe para engolir, ele usa o sobrenatural. Se o natural não consegue em algum momento deixar claro no seu coração que nós podemos ir a Deus para nos relacionar com Ele, Ele usa o sobrenatural. E quantas vezes Ele usou? E quantas vezes usará? Para falar para você aquilo que Ele falou para Abacuque. No capítulo 1, Deus responde a Abacuque. E Deus diz a Abacuque, eu vou resolver. Anota aí, coloca no outdoor. Eu vou resolver. Eu vou trazer os babilônios, tá bom? E eles serão um instrumento de disciplina. Quando Abacuque ouviu isso, ele ficou doido. O Senhor, o que o povo vai pensar do Senhor? Tá bom, no teu povo aqui, pensa melhorar um pouquinho, mas agora tu vai pegar aquele povinho lá para resolver o nosso problema. Não pode ser. Deus diz a Abacuque, eu vou resolver. Mas não é do jeito que você quer. Eu vou resolver, mas por um caminho que talvez alguém não acredite. Crie estranheza. As pessoas duvidem. Olhem para você como cristão e achem que por você ser cristão, você pensa pequeno, você é cafona. Porque você é cristão, você não é feliz, não pode sorrir, não come, não brinca. Então, Abacuque, o povo não vai acreditar, porque a forma como eu ajo difere de como você pensa. Abacuque foi desesperado, falou, tá bom, Senhor. Capítulo 2, ele falou, eu vou ficar no meu posto de sentinela, verso 1. Vou aguardar para ver o que o Senhor tem e que resposta Ele dará à minha queixa. O convite para mim e para você, ao começarmos um novo ano, uma jornada, é acrescentarmos na nossa lista de resolução a resolução mais importante de todas. Aquilo que Deus disse para Abacuque no capítulo 2, no verso 4. Diz assim, ó. Abacuque, você vai se colocar na sua torre de vigia, você vai esperar para ouvir o que eu tenho para te dizer? Eu já vou te dizer agora. E Deus disse para Abacuque, escreve. Escreve. E não é para Abacuque, é para mim e para você nessa manhã, escrevermos em nosso coração. Escreve e diz assim, ó. O ímpio, ele está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Há uma nova resolução que hoje você vai acrescentar na sua lista. De tudo que você vai fazer, a mais importante é escolher viver 2025 vivendo pela fé. Acreditando que embora as coisas e as circunstâncias possam ser difíceis, as coisas não aconteçam como nós queremos, mas há um Deus que está no controle de tudo. E Ele está pensando no melhor para mim e para você. Saímos do Candeias e viemos para cá. Quando chegamos no Candeias, Deus nos conduziu até lá. Eu, a Dani, a minha esposa e os meus filhos, nós não temos dúvidas disso. Deus nos levou até lá. Ficou conosco por 4 anos. E nós temos a convicção de que Ele está nos trazendo até aqui. Não temos dúvidas. E pode ser que ao longo da trajetória haja circunstâncias difíceis, situações difíceis. É muito provável. Mas há um modo pelo qual precisamos viver. Há uma resolução para 2025. Que tem que ser a resolução para a vida. Viver crendo. Viver confiando. Eu quero terminar. Deus diz a Abacuque, o justo vai viver pela fé. Deus diz que vai cuidar do povo e cuidar do instrumento. Tem os ais contra a nação de Judá, os ais contra os babilônios. Mas o capítulo 3, os grandes estudiosos da Bíblia, assim, bem cultos, como o pastor Melros, consideram o capítulo 3 como sendo uma das poesias hebraicas mais lindas de toda a Bíblia. É uma oração cantada. Abacuque, capítulo 1 questiona, Deus responde. No capítulo 2 Deus diz, Abacuque, escolha como você vai viver. Você pode viver como um ímpio, seus desejos envaidecidos, inflado, acha que sabe tudo, tem resposta para tudo, que as coisas têm que ser do jeito dele. É um modo de viver. Tem outro modo de viver. Qual é o outro modo de viver? Acreditar, crer, confiar. As circunstâncias são difíceis, confia. A coisa está indo bem, confia. Confiar.
2025, vou malhar mais, tomar whey, vou tomar creatina, vou ficar comer milho. Desculpa, amigo. Vou calejar os joelhos como a irmã. Eu vou ler mais livros, vou me aplicar ao inglês, ao espanhol. Eu vou para a Alemanha visitar um amigo. Não sei, tudo isso é muito bom. Mas a resolução mais importante é, Senhor, em 2025, não importa o que aconteça, eu vou continuar confiando. Eu creio que o Senhor está no controle. E talvez nessa manhã, Deus tenha preparado tudo isso para dizer para alguém que precisa reescrever a sua lista de resoluções. E dizer, está difícil, confie, acredite, pergunte, eu vou responder, eu estou cuidando. E no capítulo 3, Abacuque termina nos ajudando a entender aquilo que precisamos entender. A partir do verso 27, nós temos o final dessa oração cantada de Abacuque. E diz assim, na minha versão: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo faltando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, Abacuque diz, ainda assim que tudo falte, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu estudo Abacuque, irmãos, e eu fico perguntando, do que Abacuque era feito? Abacuque está dizendo, se eu abrir a despensa e não tiver nada, se faltar tudo, eu confio e me alegro. Parece loucura, irmãos, mas é assim que Deus está chamando você para viver em 2025. O desfecho da história é que naquele dia, aquele final de semana, nós voltamos para o colégio de ônibus, sem o nosso Monza velho, que nunca mais foi encontrado. E voltamos a andar de moto. Até que um dia, um casal muito especial da igreja, Solange e Aminadab, ele era gerente do Bradesco, e nós íamos sempre comer na casa deles no sábado. E para a gente era uma alegria quando eles nos chamavam para comer no sábado, porque a comida era boa. E vocês vão ver que eu sou doido por doce. Eu já almoço pensando na sobremesa. Estou lutando, pedindo a Deus para me ajudar com tudo isso. E eu ia para lá porque ela fazia um merengue. Sabe o que é merengue? Suspiro, morango, creme de leite. Irmãos, desculpe falar isso para vocês. Eu sei que tem um pessoal do Clube Vida e Saúde, vocês vão me ajudar muito. Nós vamos colar juntos aí, viu? Vai me ajudar. Me ajude, por favor. Mas eles faziam esse merengue, ela fazia, Solange, eu adorava quando chamava, vamos almoçar aqui, vamos. Eu nem ligava para o prato principal, ficava preocupado com a sobremesa. Será que vai ter merengue hoje? E naquele dia almoçamos, ficávamos sempre conversando até tarde, eles apertando, teologando, e o teologando doido para falar. Prendia lá, não, que era assim, estava se sentindo o dono da verdade, coitado. E terminou a sobremesa, como sempre, sentamos na sala confortável deles. E eles disseram, pastor, a Solange começou a falar com a Simone, a sua irmã, pastor, o nosso pai deixou uma herança para nós. E nós dividimos a herança entre os irmãos. E um dia eu estava aqui em casa, lavando o corredor, e orando a Deus, como Abacuque, perguntando, Senhor, por quê, ou para quê? O que eu faço com esse dinheiro? E ela disse que Deus falou assim, por que você não ajuda o pastor Emerson, coitado? Está sem carro, de moto, vindo para cima. Ajuda ele. E eu pensei, vai vir alguma coisa aí. Porque a gente se fazia de rogado, sabe? O povo chegava na igreja, pastor, tem uma ajuda aqui para você, ó. Deixa eu colocar no seu bolso aqui. Sei que a colégio é difícil, né? Aí colocava no nosso bolso ajuda. A gente falou, irmão, precisa não. Que isso, irmão? Precisa não. O irmão dava as costas, deixa eu ver quanto que tem aqui. Era assim. E quando ela falou, vamos ajudar, eu pensei, eita, Senhor, obrigado. Vai vir alguma coisa. Aí ela pegou um envelope, tirou uma carta, e eu guardo essa carta até hoje. E quando a gente muda, a gente traz o que importa no carro, né? O porquinho da Índia, o porquinho da Índia, os filhos, a esposa, os títulos, os certificados, põe na nuvem, mas a gente gosta do papel, né? Traz todos os certificados, os documentos dos meninos, as fotos do papai, o prato do papai. As coisas são importantes para nós. E aí a carta está lá dentro. Eu tenho até hoje o meu primeiro chamado, quando o pastor Cícero Gama mandou o documento lá para o NASP. Eu imprimi, preenchi, devolvi, tirei uma cópia e está guardado comigo. Essa cartinha nós vamos guardar. A cartinha que foi na sexta, a gente guarda. Tem coisa que a gente guarda, porque quando a coisa está feia, como na vida de Abacuque, a gente para e perguntando para Deus, a gente vai lendo.
E vai ficando claro como Deus conduziu. E quem não pode ter medo das circunstâncias. E tiraram a carta, nos deram. A gente começou a ler. Ford Escort 86. Eu falei, que carta é essa? A álcool. Eu, fulano de tal, vendi para o senhor Aminadab por R$5.000. Eu falei, rapaz, R$5.000? O Monza foi 2. É o dobro, mais um pouco. Um Ford Escort, ano 86 a álcool, para ser dado ao senhor Emerson, assinado, reconhecido firma, o documento do carro para transferir, já assinado, e nos deram a chave. Eles chamaram eu e minha esposa e nós saímos da casa deles. Tinha a garagem deles, que estavam os carros deles, e na garagem do vizinho estava o Escort. Lindo, irmãos. Eu pensei, quero ver agora quem é que vai dar risada do meu carro lá na faculdade. Lindo o carro. Ele falou, é seu, pastor. Eu falei, tá de brincadeira, né? É seu. E nos deram. Esse carro ficou conosco ao longo do período. Nos formamos, recebemos os chamados para a Associação Bahia. Pegamos as nossas coisas, colocamos dentro do Escort 86 hatch 1.6. Colocamos as nossas gatas que vieram miando de São Paulo a Salvador dentro do Escort. E fizemos a viagem. E por onde o Escort passava, em cada estado, em cada posto, até chegar na frente da Associação Bahia, era uma evidência de que nós podemos confiar no Senhor independente das circunstâncias. E se não vier o Escort, Abacuque está dizendo, ainda que tudo falte, ainda que tenha que andar de moto, ou fosse a pé, a nossa confiança não tem que ver com o que acontece ou com o que deixa de acontecer, tem que ver com quem prometeu, irmãos. A sua resolução de um novo ano não tem que ver com o mundo que vivemos, tem que ver em quem você confia. E Abacuque diz, não importa o que acontecer, eu me alegro, eu exulto no Deus da minha salvação. Eu não entendo, mas confio. E nessa manhã, se você não entende, ou se você ainda está entendendo, eu queria convidar você a confiar. Coloca aí como resolução de um novo ano, viver pela fé. Não sei quais são as circunstâncias, há muito que fazer no Viva, muito já foi feito, Deus seja louvado. Temos a construção, ontem o Fábio estava falando dos grandes desafios. Temos o grande desafio de tirar o projeto de um lugar neutro como esse e colocar em um templo adventista, sem perder a identidade do que é ser um projeto missional. Sem deixar de acolher, sem deixar de abraçar. Mantendo os marcos, embrulhando o evangelho, abraçando as pessoas. Imagina que desafio. Quantas circunstâncias vocês já viveram e ainda viverão. E viveremos juntos agora. E com tudo isso Deus está dizendo, viva pela fé. Confie, acredite. Ele vai agir. E eu queria convidar o Ministério de Louvor. E juntos vamos cantar essa linda música, né? Ele vai agir. Ele vai agir. Confie, Ele vai agir. Vai agir do